quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa bem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS.
mais um programa especial, diretamente aqui da Avenida Brasileirão, na 126, no bairro Zona Norte da capital, Igreja Italiana. É claro, sempre nosso convite para você estar aqui e prestigiar a casa. E por falar em prestígio, hoje quem nos visita mais uma vez dentro do programa é o Dr. Batista Pires. Ele que é médico, trabalha especialista em vasectomia, vai tratar de um assunto muito importante dentro da sua área de atuação, que tem muito a ver, que é o planejamento familiar. E é nesse aspecto aí que nós vamos dar a introdução hoje, inclusive para falar da Lei 9.263, que ele está liderando um movimento para derrubar, né, o artigo 10 dessa lei, que é o mais importante considerado por ele, que cria algumas restrições e, claro, em outras conotações também, ao longo da nossa entrevista, você que está aí ligado com a gente vai poder se inteirar melhor dessa situação. Então, tudo bem, doutor Batista? Tudo ótimo, muito obrigado por mais essa maravilhosa oportunidade. Eu seguido falo com os meus pacientes que ter vindo aqui foi muito bom, quer dizer, já vi várias vezes, né? Porque os vídeos são muito vistos. Meus pacientes sempre dizem, vi o teu vídeo. Então, para mim, obviamente, é uma alegria dupla, né, estar aqui e dessa vez, com a tua ajuda, mais uma vez, tentando fazer um benefício para a sociedade, que é nós fazermos crescer esse movimento para derrubar essa lei, Cláudio. Nós temos que conseguir com todos os nossos recursos. Sem dúvida nenhuma, e por falar nesse aspecto, vamos entrar nas minúcias, porque existe uma motivação nisso tudo. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse para o público que está aí nos acompanhando nesse momento, o que essa lei tem de tão intransigente nessa questão, em particular, do planejamento familiar. Perfeitamente. Uma coisa muito importante, o Brasil, na antemão do progresso, é dos poucos países no mundo que legisla sobre o teu direito de parar de ter filhos. Em quase nenhum outro país da América Latina, pelo que eu saiba, já fiz uma pesquisa, não existe legislação para isso. Tu queres parar de ter filho, não tem nenhuma lei como essa, Lei Federal 9.263, que estabelece uma série de critérios para a pessoa parar de ter filhos. Isso não existe. Olha o absurdo se nós pensarmos de uma outra forma. Para ter filho, qualquer indivíduo, de qualquer idade, de qualquer origem socioeconômica, de qualquer caráter, de qualquer personalidade, pode ser um marginal, um delinquente, qualquer pessoa pode ter filhos. Às vezes não tem nem condições de ter um filho. E essa pessoa pode ter quantos quiser. Agora, para parar de ter filhos, existe uma burocracia imensa. Isso é um paradoxo. Nós deveríamos cuidar daquelas pessoas que não teriam capacidades socioeconômicas, psicológicas, emocionais, enfim, morais e éticas de ter filhos. Mas, obviamente, nós não vamos entrar nessa questão. Mas, para ver o paradoxo, uma pessoa que quer parar de ter filhos tem uma burocracia imensa. Principalmente no artigo 10, que tu bem falaste, esse artigo evita que pessoas tenham acesso com a maior facilidade ao planejamento familiar, principalmente a vasectomia. Estabelece regras, critérios que são difíceis de conseguir. Por exemplo, quem não tem filhos só pode fazer vasectomia a partir dos 25 anos de idade. Faço quantidade de atendimento de jovens que, desde tenra idade, desde os 14, 15, 16, tanto o menino quanto a menina vão crescendo com essa decisão e não conseguem fazer a sua vasectomia. É contra a lei, mas eles já têm essa ideia formada desde muito cedo. Qual seria o problema, então, de permitir que um eleitor
de presidente, senador, deputado, vereador, prefeito, um eleitor que elege os seus governantes desde os 16 anos, não tem capacidade para mandar no direito de parar de ter filhos? Isso é um absurdo, isso é um paradoxo. Ou seja, um jovem de 16 anos está apto para votar para todos os cargos de governo neste país. Mas, no entanto, esse jovem não é considerado apto a optar por parar de ter filhos quando ele bem quiser. Realmente tem pontos bem cruciais aqui, né, a serem abordados. Eu até vou me referir aqui à lei, só fazer uma breve explanação do planejamento familiar, a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula, né, toda essa situação que nós estamos agora aqui conversando. Então, no artigo 1º, planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto dessa lei. Aí nós entramos nas questões legais, né, são vários artigos, são 25 artigos, e no 10º artigo aqui que foi referido, somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou, pelo menos, com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada o acesso ao serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce. Então, ela realmente é bem pontual nesse aspecto. O senhor está liderando o movimento, até gostaria que o senhor falasse desse movimento, né, e que isso realmente está resultando, que o senhor está já apurando, assim, em termos de apoios, né, que são fundamentais para realmente fazer com que essa lei seja revista, ou que seja, de alguma forma, alterada. Exatamente. Eu prefiro o termo abolida, suprimida, rasgada, jogada no lixo. Tá certo, é o direito seu, evidentemente, de colocar nessa situação, exatamente. Até porque realmente o senhor tem já um trabalho de longa data, que eu gostaria até de salientar assim, a importância da vasectomia nos casos específicos do planejamento familiar e, inclusive, de mutirões, né, que se fizeram através de prefeituras, que o senhor já colocou, inclusive, dentro do programa, e eu gostaria de resgatar esse trabalho até para chamar a atenção do pessoal que está aí ligado com a gente. Isso. Na Argentina, só como um exemplo, na Argentina e no Uruguai era proibido fazer ligadura de trompas e vasectomia, assim como no Brasil, até 96. No Brasil, liberaram em 96, e a Argentina e outros países, como Uruguai e outros aqui latino-americanos, ainda continuaram proibindo. Então, nós demos um passo adiante. Que bom! Depois, esses países aboliram completamente a legislação. E o Brasil ficou com esta aberração legislativa. Em toda a América Latina não há nenhuma lei para quando o indivíduo quiser fazer a sua vasectomia. Isso, então, já nos coloca um passo atrás diante de nossos colegas e médicos dos outros países. Eles fazem completamente normal. O que cabe entender é que quando alguém vem fazer uma vasectomia, ele tem uma conversa com o seu médico. Ele não precisa dessa burocracia, não. Ele tem que fazer um acompanhamento psicológico, ele tem que falar com assistente social, ele tem que falar com enfermeira, ele tem que falar com um monte de gente. Não. O médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele conversa com o paciente, ele troca informações, e isso já é o necessário para aquele indivíduo que quiser fazer vasectomia. Não precisa essas restrições. Por exemplo, não se pode fazer palestra sobre vasectomia abertamente, orientando. Existe restrição ao incentivo, e existe restrição, sei lá, a facilitações
por exemplo, empregadores liberarem os seus funcionários para fazer vasectomia, é óbvio que isso tem que acabar, não é possível. O movimento que eu estou fazendo, eu tenho assim, no mínimo, que eu comecei a guardar agora, esse ano que eu comecei a fazer esse movimento, tenho 50 casais de jovens, casados, bem estabelecidos, que desde há muito tempo decidiram não ter filhos. Como eles não têm 25 anos, eles não conseguem fazer a vasectomia. Isso é uma decisão muito antiga deles. Não precisa uma lei para orientá-los, não precisa um aconselhamento psicológico, não precisa nada disso. Começa por aí. E a segunda coisa, diante dessa lei, obviamente, existem as distorções. No serviço público, que nós deveríamos ter todas as nossas leis obedecidas, é onde há maior distorção. Serviço público municipal, estadual, federal, não interessa. Lá é onde há maior distorção desta lei. Vem um jovem, por exemplo, com 28, 30 anos, 5 filhos, e não querem fazer a vasectomia dele, não querem, com a desculpa de que ele é muito jovem. Mas ele está dentro da lei, já com 25 anos ele podia ter feito, mesmo sem filhos, e ele está com uma penca de filhos, não consegue criar adequadamente esses pobres seres que estão desprovidos de tudo, são pessoas pobres, paupérrimas, que procuram o SUS para auxiliar na organização da sua família e não conseguem. As mulheres têm problemas com pílulas, nós todos sabemos que na classe socioeconômica mais baixa é tudo muito difícil, conseguir uma pílula adequada, conseguir, enfim, uma série de coisas, preservativo, tudo é muito difícil, né? Agora, burocratiza uma lei e o serviço público, que deveria obedecer à lei, não obedece. Eu estou falando isso porque eu já estou nessa estrada há 30 e poucos anos. Quando eu fiz os mutirões, nós seguimos essa lei. Eu diria que é lá que nós temos que agir, principalmente com o teu auxílio, auxílio da mídia, da divulgação. O serviço público tem que ouvir de alguém que ele está distorcendo a legislação. Um jovem de 18 anos com 2 filhos, um jovem de 18 anos com 2 filhos, ele está enquadrado nos requisitos básicos para fazer sua vasectomia. E não consegue um médico, não consegue um serviço, não consegue um assistente social, não consegue um psicólogo que assine apto para fazer a vasectomia. Eles distorcem a lei, dizem que é muito jovem, que ele vai se arrepender, que não deve fazer, que espere mais um tempo. Isso não é permitido pela lei, e eles fazem. Bom, nesse momento eu estou fazendo um movimento via redes e via meios de comunicação para juntarmos força e vozes para fazer com que o Congresso se dê conta do absurdo e do anacronismo dessa lei e que possa, de uma vez por todas, derrubá-la. Onyx Lorenzoni, grande amigo meu, é a favor da derrubada dessa lei. O presidente Bolsonaro já se manifestou também em outras ocasiões a favor de planejamento familiar e vasectomia, sem nenhuma burocracia, porque nós temos uma população carente de tudo, de todos os recursos da saúde. Tu burocratiza uma lei, nós nunca conseguiremos um planejamento familiar para aquelas famílias que mais precisam. Isso é importante frisar. O nosso movimento é para aquelas pessoas que mais precisam. O jovem, de nível socioeconômico mais baixo, carente, tem muita dificuldade para fazer planejamento familiar. A vasectomia seria uma forma tranquila, suave, em que esse jovem poderia organizar melhor a sua família.
Realmente tem pontos bem interessantes aí a serem abordados, mas a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, dando mais detalhes, não só da lei, mas também da questão do planejamento familiar, que é muito importante. E é claro que debater questões como essa, no caso, faz parte efetivamente do trabalho que a gente vem direcionando. Então, continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando o suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.
alerta, falamos aqui do Dr. Batista Freitas, que é médico especialista em vasectomia, e hoje falando aí do trabalho que está direcionando aí para a derrubada da lei 9.263, a lei federal, que trata do planejamento familiar. Então tem detalhes muito importantes que ele está trazendo à tona aí. Claro, tudo a ver com aquilo que é mais importante, ou seja, o respeito ao direito do cidadão. O que é fundamental a gente sinalizar e, é claro, enfatizar nesse aspecto, porque isso, de fato, modifica toda uma estrutura de país. Exato. Então, doutor Batista, eu gostaria, sim, que a gente desse continuidade à importância do planejamento familiar. Só falar da questão econômica, vivemos um momento especial dentro no país, um momento dramático, onde todos estamos aí colaborando e lutando para que o país realmente supere essas situações todas. E existem entraves, porque a gente sabe de questões. Eu, particularmente, conheço pessoas que têm agendado cirurgias que deveriam ser imediatas, de necessidade, assim, que acontecem daqui a 2, 3 anos pelo SUS. Isso realmente é um problema sério. Imagina uma situação como essa, o que demandaria de tempo, então. Então, eu gostaria que o senhor entrasse nesse particular, porque eu sei dos mutirões que a gente já referenciou, então existem muitas situações que a gente deve considerar e, é claro, enfatizar para que as pessoas passem a pensar melhor, a refletir melhor sobre essa situação. Exatamente. A questão populacional, ela é muito, muito abrangente. O que nós temos aqui no Brasil é um descontrole. É um descontrole porque os meios que a população carente tem para fazer seu planejamento familiar são muito frágeis, muito frágeis. Então, esses meios nem sempre são eficazes, nem sempre são eficientes. Quando a família acha que vai respirar, engravida novamente. E aí é mais uma vida a depender de recursos escassos, a depender de habitação, trabalho, escola, sistema de saúde, no qual nós sabemos que o Brasil não comporta mais. As pessoas querem fazer o seu planejamento familiar, mas não conseguem. Não conseguem. Por quê? Tudo é muito difícil. Eventualmente, nós temos um ou outro caso que nos é mandado por um serviço público para fazer a vasectomia. Nós fazemos lá gratuitamente, eventualmente, para alguma questão mais urgente. E o que eu ouço são barbaridades. Está 5 anos na fila do SUS, já teve 5 filhos esperando a vasectomia, é o 7º, é o 10º. São famílias que vivem desestruturadamente. Não tem como tu ter um progresso nessa família, e eu digo esse progresso é educação, com tanta criança. Primeira coisa, tem que dar saúde para essa criança. Segunda coisa, tem que dar bem-estar. Como tu vai prover uma família sem o menor recurso, que ela depende de tudo, né? E isso fala de um ponto fundamental, que são essas famílias mais necessitadas, os que mais precisam da saúde pública, né? E esse aspecto fundamental da gente destacar. Porque a gente observa hoje, inclusive, assim, a questão do crescimento populacional, ele é relativo, depende do local, depende da região. Então, é uma coisa como o senhor falou, é algo que a gente tem que analisar caso a caso. Exato. Né? Mas, de qualquer forma, o que a gente observa, por exemplo, aqui na cidade onde estamos, o crescimento é negativo. Tá? Só que ele é desequilibrado. É nesse desequilíbrio que o senhor foca a situação. Exatamente. Tá? E é interessante que a gente possa colocar isso de forma que as pessoas entendam melhor isso tudo, porque, na verdade, o risco que há da pessoa ter mais dificuldade por não ter oportunidade, que se fosse um país de oportunidade não teria problema nenhum. Exatamente. Né? Então, a nossa realidade nos remete a situações não só do planejamento, mas de realmente procurar fazer com que as estruturas de nossas bases sejam mais fundamentadas. Tá? Então, nesse aspecto, assim, eu gostaria, inclusive, que o senhor falasse
do quão rápido é fazer uma vasectomia. A gente já fala isso há muito tempo. Exato, mas o e pessoal nem sempre sabe. sabe. É uma coisa simples, rápida e eficaz. Antigamente, eu falava que uma vasectomia era 10 minutos. Hoje nem isso eu posso falar. 8 minutos. Por mais que eu tente demorar um procedimento de vasectomia, ele dura 8 minutos. Feito em qualquer posto de saúde. O que eu quero dizer com isso é que pode ser feito sem necessidade de hospital, sem necessidade de grandes aparatos, sem necessidade de absolutamente nada. Eu tenho 11 mil homens felizes e, obviamente, um tanto quanto de mulheres felizes, sem nunca ter pedido um exame. Não há necessidade de solicitar um exame laboratorial para um indivíduo fazer vasectomia. 8 minutos, anestesia local, praticamente indolor, sai caminhando, dirigindo, pegando condução, como se nada tivesse acontecido. Então, não tem por que nós dificultarmos. Tem muita gente ainda, muita gente, levando para o hospital, exigindo bloco cirúrgico, anestesia geral, recursos mais amplos que consomem aquele pouco que é destinado para a saúde. Vejo isso muito em cidades onde eu fazia os mutirões, em postos de saúde. Na troca dos governos, o que eu vou fazer aqui é uma denúncia muito grave. Na troca dos governos, eu fui colocado de lado porque eu era do governo anterior. Simplesmente por essa desculpa. Não, tu era da administração anterior, não queremos nada com a administração anterior. Encerraram o programa de vasectomia em posto de saúde, encerraram o programa de vasectomia de qualquer jeito. Aqueles poucos que continuaram tiveram influência regional e levaram a vasectomia para o hospital, para gerar mais renda para algumas pessoas deste trajeto, do posto de saúde para o hospital. Então, isso, gente, é inadmissível. Não, realmente, isso faz uma denúncia aqui muito contundente, né? Porque, de fato, assim, a questão política, elas têm que estar a serviço da saúde, não ao contrário, como tem acontecido, né? Ou seja, a situação conforme o governo, vamos adequar esse ou aquela, ou essa, aquela situação, a bel prazer daquele que está no comando. Isso. Quer dizer, e as questões que têm a ver com o cidadão, com as suas necessidades básicas atendidas, essas coisas que são fundamentais, que por obrigação qualquer governo tem que fazer. Exato. Então fica realmente comprometida num aspecto desse, porque acabou o programa, efetivamente, claro, que dessa forma, além de demandar mais tempo, demanda mais verba, e com isso, evidentemente, a situação acaba se alastrando e as pessoas têm que esperar mais tempo para ter o atendimento, que o senhor disse que leva 8 minutos. 8 minutos. E outra coisa importante que eu gostaria de falar, não tem contraindicação nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Eventualmente, pacientes me perguntam, sou cardíaco, tenho hipertensão, sou diabético, tenho nefropatia, enfim, uma infinidade de doenças para as quais eles estão sempre preparados quando vão diante de um médico. Olha, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Eventualmente, alguns procedimentos não são adequados para aquela pessoa portadora daquela doença. A vasectomia é universal. Nenhum homem pode ter alguma doença que o impeça de fazer vasectomia. Não existe. Nenhuma. Realmente é importante a gente salientar isso mais uma vez, porque o senhor sabe que sempre tem pessoas e pessoas. Né? As informações às vezes chegam ou demoram a chegar conforme o acesso que a pessoa tem. Claro que as pessoas mais instruídas e que estão nos grandes centros, elas têm mais facilidade, mas as pessoas um pouco mais distantes, e hoje, com a questão da internet e das redes, isso aí facilitou muito, porque as pessoas hoje estão conectadas. Exato. É muito difícil a pessoa hoje não ter acesso a alguma informação com facilidade. É verdade. Então, o importante é a gente transmitir as informações com qualidade. Exatamente. Né? Para que as questões das fake news e essas outras situações todas fiquem
fiquem realmente fora desse contexto e as pessoas possam usufruir melhor daquilo que é colocado à sua disposição, com mais facilidade, com mais rapidez e muito imediato, como inclusive a vasectomia, que leva pouco tempo. Né? Mas Exatamente. É muito bom falar com o senhor e eu quero aproveitar, estamos chegando aos minutinhos finais, para que o senhor faça aquele apelo importante às pessoas que estão aí ligadas agora com essa questão da Lei Federal 9.263, que trata do planejamento familiar e da importância da sua derrubada na sua ótica, como o senhor vem colocando durante todo o programa. Certo. Eu tenho entrado em contato com muitos jovens que estão querendo entrar na vasectomia e são impedidos por essa lei. Estou fazendo uma rede com eles para pressionarmos. Então, se você tem acesso a todos os meios de comunicação, as redes, a internet, tente levar essa mensagem adiante, desse paradoxo, que para ter filhos não há burocracia nenhuma, qualquer ser humano pode ter filhos. Para parar de ter filhos, tem uma burocracia imensa. Para votar para todos os cargos, não há impedimento nenhum a partir dos 16 anos. E essa pessoa que vota, a ela não é permitido escolher o momento de parar de ter filhos. Bom, nós temos deputados, temos vereadores, deputados estaduais e federais já engajados nesse movimento, e eu acredito que agora, com mais o reforço do teu programa, nós vamos conseguir. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez pela participação, Dr. Batista Pires, ele que é especialista em vasectomia, tem uma tradição nisso, já esteve diversas vezes aqui conosco no programa e sempre chama muito atenção, porque ele trata de um tema que é sempre muito polêmico em algumas oportunidades, mas muito útil ao planejamento familiar. É nesse aspecto, então, que a gente, é claro, agradece aí pela sua participação, a sua participação também aqui, lembrando que estamos aqui no restaurante Grelha Italiana, na Avenida Plínio Brasil Milano, 926, no bairro Higienópolis, Zona Norte aqui da capital, e o telefone também no rodapé do vídeo para você manter contato. Código de área 51-3342-8092. Então, nosso muito obrigado e até o próximo programa. É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo. As mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Meus amigos e minhas amigas, aqui é César Freitas. Você já faz parte da nossa comunidade? Se ainda não, essa é a sua chance. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber sempre conteúdos informativos, entrevistas exclusivas e as melhores coberturas de eventos. E tem mais! Para ficar ainda mais bem informado, assine agora o meu site e blog drclaudiocesar.net e tenha acesso a notícias exclusivas, análises detalhadas e informações em primeira mão. Não perca essa oportunidade. Vem com a gente, porque aqui a informação tem qualidade e credibilidade.